O ministro Edson Fachin decidiu levar ao plenário do Supremo a discussão sobre prazos diferenciados para delatados e delatores se defenderem no processo. Na terça-feira, a segunda turma anulou uma condenação de Aldemir Bendini porque ele teve prazo simultâneo ao de executivos da Odebrecht que o delataram para apresentar alegações finais. O prazo simultâneo para apresentar as alegações finais, que são a última manifestação no processo. Fachin decidiu levar ao plenário para a deliberação de todos os 11 ministros outro caso relativo ao ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, que fez o mesmo pedido de Bendini. Em 2016, por 8-1, o plenário do Supremo rejeitou anular a condenação de 2 soldados que foram ouvidos antes da acusação num processo penal. Isso aconteceu porque o próprio Código de Processo Penal Militar prevê que um oficial deponha no início do processo. No julgamento, a maioria dos ministros entendeu que, para garantir a ampla defesa, deveria ser aplicada a regra do Código de Processo Penal comum, que deixa o réu se defender por último. Mas ficou decidido que isso só iria valer para casos futuros e não para aqueles já julgados com condenações proferidas, situação dos próprios soldados que recorreram ao STF. Ao anular a condenação de Aldemir Bendini, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia agiram da forma totalmente inversa. Aplicaram ao passado um entendimento não previsto em qualquer lei e nunca antes admitido. Enquanto o caso não é apreciado pelo Pleno da Corte, a PGR está tentando conter os danos provocados pela segunda turma do STF. Uma das possibilidades, diz a Folha, é requerer aos ministros do Supremo que um processo só possa ser revisto se a defesa do réu pediu, ainda na primeira instância, para se manifestar por último, tendo sido negado. Foi isso que ocorreu com Bendini. Outra alternativa seria tentar restringir as anulações a casos em que o delator efetivamente apresentou em suas alegações finais alguma prova ou acusação nova, não tratada nas fases anteriores da tramitação da ação penal e, portanto, não conhecida formalmente pelos demais acusados. Augusto Nunes, eu estava vendo comentários de procuradores, inclusive, falando que os autos ficam abertos depois das alegações finais. Porque a gente está tratando aqui de quê? São todos réus, mas tem o réu que não se tornou delator e que está sendo mencionado na delação dos réus que se tornaram delatores. Então, a discussão é, se há réus que se tornaram delatores, esses devem se manifestar primeiro nas alegações finais, só para explicar bem, porque eles podem fazer qualquer acusação ali que envolva o réu não delator, e aí esse se manifestaria depois para poder se defender. Só que isso já é a alegação final do processo, e é bom lembrar que a simples acusação de um delator não é suficiente para uma condenação. E o que eu estava dizendo é que os autos, depois da alegação entregue, ainda ficam disponíveis para a defesa do réu não colaborador, e eles podem olhar e fazer um aditamento ainda se quiserem responder alguma coisa antes de ser feita a sentença. Então vocês vejam a pirueta que foi dada na segunda turma, sem contar aquele fato citado ontem aqui pelo procurador Ailton Benedito, que nos concedeu uma excelente entrevista, de que em maio desse ano houve uma decisão na primeira turma que foi a seguinte: inexiste previsão legal de nulidade decorrente da mera inversão na ordem das alegações finais. E eu dou aqui mais um detalhe. Nesse caso julgado pela primeira turma, houve, de fato, inversão na ordem entre a defesa e o Ministério Público. Não é ali entre os réus, não. Houve a inversão entre defesa e Ministério Público e, mesmo assim, a primeira turma disse que inexiste previsão legal de nulidade. E eles estão querendo impor essa nulidade para um caso em que houve nem sequer uma inversão. Quer dizer, houve apenas um prazo simultâneo entre os réus. Primeiro falou o Ministério Público, quer dizer, falou a acusação, e depois os réus falaram. E eles estão querendo achar, como é que se diz, Augusto Nunes? Sarna para se coçar, esses ditados populares. Chifre em cabeça de cavalo. Pelo em ovo, não é isso? Pelo em ovo, é isso aí. É isso aí, é cadastro desamarrado, falta de escovar os dentes para anular um processo com 2 condenações. Só relembrando, para contextualizar completamente, que o Aldemir Bendini foi condenado em 2 instâncias e estava prestes a voltar para a cadeia após o esgotamento dos recursos na segunda instância. E aí as condenações com
essa decisão da segunda turma, ficaram anuladas até segunda ordem, até eventual decisão contrária do plenário. Então ele permanece solto e volta a responder o processo em liberdade desde o começo. Na falta de um argumento plausível, na falta de leis que amparem algum tipo de decisão nessa linha, o Supremo recorreu a um truque, é o que se chama de chicana, na linguagem dos tribunais, chicana. É tudo isso para preparar a soltura do Lula, para desgastar a Lava Jato, ou para paralisá-la, se possível, e para botar na rua culpados. Em nenhum momento eles discutem a possível inocência do Bendini, se existe algum caso de erro judicial que mantém na cadeia um preso. Quer dizer, foi um erro judicial que aconteceu com o Bendini. É isso, então ele pode até recorrer aí, pedir uma indenização ao Estado por problemas pelo desgaste moral que ele sofreu, uma ofensa moral. Agora, vejam bem, essa decisão, se virasse, mas não vai virar, se virasse jurisprudência, isso implicaria a revisão, a anulação de dezenas de processos. Digamos que em alguns deles aí os réus devolveram o dinheiro que roubaram. É para dar de novo o dinheiro para eles? Como é que fica isso aí? Não pensaram nisso os ministros do Supremo? Então quem pagou já, quem devolveu parte do que roubou vai ter de volta o dinheiro? Mas com base na decisão da primeira turma, que contraria a decisão da segunda, os procuradores, a acusação, né, o Ministério Público, pode invocar as razões resumidas pelo Felipe sobre a decisão da primeira turma e pedir a anulação da anulação dos processos determinada aí por essa decisão absurda. Olha a confusão e a insegurança jurídica criada por gente que deveria cuidar da estabilidade legal, jurídica do país. São os ministros que fazem isso. Então, o FAC não restou o caminho ao Fachin, senão sugerir ou pedir que o plenário decida. E espero que o plenário tenha mais juízo, mais honestidade que os ministros responsáveis por essa decisão lastimável. José Maria Trindade. Olha, Felipe, esse é o assunto da vez, viu? Os advogados do Aldemir Bendini estão sendo tratados aqui pelos figurões que rodeiam o Supremo Tribunal Federal como heróis. Daquele tipo, gente, como é que eu não pensei nisso? Não pensou porque não existiu. Foi uma coisa criada mesmo, procurando motivo. Eu costumo dizer que isso é igual a história da namorada que quer terminar e o sujeito não entende, fica, não, eu vou mudar, eu vou não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Fica procurando motivo. Essa foi a impressão que ficou. Então, não foi esperteza do advogado, foi esperteza da segunda turma, que procurou algum motivo ali e finalmente achou algo que poderia ser testado, uma espécie de termômetro. Para se ter uma ideia, a Lava Jato acabou divulgando uma segunda nota muito firme, mostrando exatamente os prejuízos para as investigações. E o ministro Sérgio Moro diz que isso é um sinal claro de ilegalidades. O Deltan Dallagnol aposta de que o Supremo não vai anular os atos da Lava Jato. Ele ainda continua apostando nessa possibilidade. Para se ter uma ideia, de 162 réus da Lava Jato, processos, né, da Lava Jato, 143 seriam beneficiados por essa decisão. O ministro Edson Fachin, ele é muito consciente. Ele entendeu as repercussões e o que significa uma decisão assim da segunda turma, se ficasse só na segunda turma. Aí, o que ele fez? Ele decidiu recuar num dos processos do ex-presidente Lula, recuando antes ali ainda não houve a sentença, né, e volta às alegações, quer dizer, é um passo muito pequeno, e levou o assunto diretamente ao plenário, porque ele tem competência para isso. E aí o plenário vai ter que decidir. O que me entristece é que neste plenário a situação já entra com 5 votos favoráveis a esta situação esdrúxula.
né? São os 3 votos da segunda turma, mais o voto do ministro Marco Aurélio, que antecipou a sua decisão. Nunca vi isso no mundo judicial, um juiz, um ministro antecipar o voto que dará, ninguém nem sabe quando, né? E também o ministro Dias Toffoli. Então, é uma situação que pode continuar da mesma forma. O ministro Celso de Mello está em licença e, se houver um empate, acaba privilegiando o réu, né? Acaba dando ganho de causa para o réu. Então, é uma situação meio complicada. Mas é bom mesmo que o plenário venha ali na frente, cada um das câmeras, e mostre exatamente o que pensa este cavalo de pau na Lava Jato, né? E que se explique, porque é assim que a coisa funciona agora, não é mais aquela coisa escondidinha de antes, né? Agora, Zé Maria, se como disse ontem o Ailton Benedito, o procurador Ailton Benedito, essa decisão da primeira turma foi aprovada por unanimidade. Deduz-se, portanto, não foi por unanimidade? Não, foi contra o relator, o ministro Edson Fachin, ele foi contrário. O primeiro a discordar foi o Ricardo Lewandowski. Não, da primeira turma. Desculpa, da primeira turma, sim. A decisão da primeira turma foi por unanimidade, né? Foi aprovado por unanimidade. Isso. Suponho, portanto, que o Marco Aurélio, que faz parte da primeira turma, votou com os outros. Portanto, ele votou contra o que decidiu a segunda turma. Agora ele está dizendo que vota com a segunda turma. Quer dizer, qual é o problema dele? Ele decide segundo mês do ano, se tem 31 dias ele vota de um jeito, 30 de outro. Em fevereiro ele fica para pensar. O que é isso? Não dá para entender. E já se apressa, se antecipa, como você disse, a fixação da data para votação para já enunciar o seu voto. É muita pressa, né? Como ele está de saída, ele quer liquidar aí a folha corrida dele com rapidez. Fala, Zé Maria, queria complementar? É só dizer o seguinte, agora é o plenário, eu acho que a situação vai ficar meio complicada, porque eu já contabilizo aí os 5 votos, né? E deve manter, mas pelo menos ali os ministros vão ter que mostrar a cara e dar os seus argumentos. A ministra Carmen Lúcia, no voto dela, ela foi bem explícita, que estava analisando este caso. Então, pode ser que ela mude de ideia, venha para a realidade em outros casos.